Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. A humanidade já acabou. Quer dizer, o mundo acabou, mas os humanos não. Eles continuam sobrevivendo, tentando encontrar um local seguro, tentando se assentar, até que vem alguém e invade e é guerra. Isso é The Walking Dead. Um dia aquele... E a quarta temporada está entre nós e hoje nós falaremos sobre ela, mostraremos como esse pessoal buscava refúgio na prisão, supostamente o lugar mais seguro que eles tinham, mas obviamente antigos inimigos aparecerão, os mortos invadirão e mortes acontecerão. Então apague as luzes do seu quarto porque está começando mais uma parte da saga The Walking Dead, aqui no canal Piuí. E já vai andando até o like. Quer dizer, você nem precisa andar, né? Porque você tá no celular, assim, é só baixar a tela e apertar, por favor. Se estiver na TV, você também pode fazer isso, tá? Como? Pegue seu controle, aperte setinha para baixo, setinha para o lado, Pô, procura aí, né? Por favor. O ano é 2013 e The Walking Dead é um sucesso estabelecido. E a quarta temporada, inclusive, mostra alguma coisa que a gente vai entender que vai ser um padrão novo dentro dessa série inteira, que é o problema maior são os humanos e não os zumbis. Quer dizer, a gente já viu isso nas outras temporadas, mas o Scott Gimple, que entra agora como showrunner, ele vai focar bastante nisso. Relação humana, tem vários episódios que é só dois personagens conversando sobre o mundo, passando por situações, e a série vai se construindo assim. Ou seja, a partir de agora, nem tudo é sobre um grupo batalhando contra zumbis. Muitas vezes vai ser simplesmente uma pessoa refletindo sobre a vida. A quarta temporada se inicia logo após os acontecimentos da terceira, quer dizer, não logo após, a gente viu que passou um tempinho e a prisão meio que se estabeleceu. Alguns sobreviventes de Woodbury vieram até lá e sobrevivem agora. Inclusive o Chris e Greg lá, de Todo Mundo Odeia o Chris. Mas aqui é só o Greg mesmo. Por enquanto. Eu não sou Greg, eu sou Chris e Greg. Um Zé Ninguém. E a vida tá mais leve, tá tranquila. O Rick, por exemplo, agora ele pode plantar. Ele pode ficar na fazendinha dele ali, plantando rabanete, plantando tomate. Por que não? Porque a vida dele é mais tranquila agora, de fato. Inclusive, ele cria porquinhos. Um deles, Rodolfo, que um dia parecia morto, mas tava vivo. Rodolfo! Agora também existe um conselho, uma organização, então o Rick não precisa ficar tomando todas as decisões sozinho, entendeu? Ele não é mais esse líder que precisa fazer todas as coisas. No final da segunda temporada ele fala, isso aqui não é mais uma democracia. E no final da terceira temporada ele fala, voltou a ser democracia. Já começou! E agora com essa democracia ele tem mais tempo livre, ele vai lá, verifica os zumbis que estão tentando sempre entrar na prisão, e é justamente numa dessas verificações que ele acaba encontrando uma mulher que parece um zumbi, mas quando ele se aproxima, percebe que não é. O Rick então começa a conversar com ela e essa mulher leva ele até o seu acampamento. E lá, a danada tenta matar o Rick para alimentar o seu marido que foi transformado em um zumbi. E ela leva só a cabecinha dele, pra cima e pra baixo. Pra tu ver, isso que é esposa de verdade, né, cara? Isso que é amor. Droga! Mas o Rick é malandro, consegue sair dali e essa mulher, ela ama tanto seu marido, mais tanto, que ela tira a própria vida pra ficar com ele. Não! Mas se engana quem acha que não teve uma grande tragédia envolvendo o Rick. Isso porque quando ele volta para a prisão e vai visitar Rodolfo, o porco, ele encontra Rodolfo morto. Ah não, ele tava realmente morto. Ele estava com uma gripe, uma doença, pegou o nosso querido Rodolfo e matou ele. Tá morto, não respira. E na sequência a gente percebe que Chris e Greg vai até o banheiro, ele tá ali pra tomar um banhozinho gelado, só que ele começa a tossir, e ele acaba se infectando também com essa doença misteriosa e cai desfalecido. Trágico, trágico! Enquanto isso, Daryl, Michonne, Bob, toda uma patotinha estão indo buscar suprimentos. E é justamente nesse rolê que o Bob, que é um ex-bebum, ele vê a Marvada numa prateleira de mercado e ele fala assim... Eu só bebo latinha! Eu só bebo latinha! Ô, mas um golinho desse licorzinho 43, dessa cachaçinha 51, isso aqui me caía bem. E numa dessas ele acaba derrubando uma dessas prateleiras, ele cria um verdadeiro caos, permite que vários zumbis entrem no local e esses zumbis matam o namoradinho da Beth, meus amigos. A Beth. Não!
Sim, a Beth começou a se relacionar com o carinha, esse carinha morre aqui e essa turma toda tem que voltar pra lá e dar a notícia pra ela. E aqui tem um momento em que ela vai, obviamente, começar a cantar. O Zack. Ele morreu? Morreu agora. Não, mentira, ela fica sabendo da morte dele e ela demonstra uma certa maturidade, né? Porque ela fala assim, olha, eu poderia ficar arrasada, mas na verdade eu fico grata por ter conhecido uma pessoa tão legal nesse mundo que já não tem mais tantas pessoas assim. Nossa, que poético. É muito forte essa aspa. E lembra do Greg, que tinha caído desfalecido, tossindo sangue? Ele volta como zumbi, tá? E ele começa a matar todo mundo, ele começa a atacar as pessoas na calada da noite. Aí no dia seguinte, todo mundo fica apavorado tentando conter a situação. É aqui que muitos figurantes morrem, incluindo o Ryan, o pai de duas garotinhas, que vai chegar pra Carol já no seu leito de morte e vai falar: Carol, por favor, cuide das minhas filhas para mim. E isso vai ser importante. Pode tomar conta delas, como se fossem suas. Claro. Me fudi. The Walking Dead sempre teve esses momentos um pouco filler, né? A gente comentou isso nas outras partes da saga. Mas uma coisa também que é verdade é que o primeiro episódio das temporadas e o último, eles sempre eram impactantes. Eles sempre te deixavam assim, uou, pra você querer continuar na série. E esse primeiro episódio aqui da quarta temporada é meio fraquinho, tá? Eu acho que inclusive ele é o pior primeiro episódio de uma temporada até então. De The Walking Dead, tá? Não tô falando de todas as séries do mundo, que fique claro. Faz muito sentido. O pessoal controla a situação e quando eles vão analisar o corpo do Greg, eles percebem que ele morreu por conta dessa doença que está se espalhando, porque ele não tem nenhuma mordida. Então, o conselho inteiro decide pegar todas as pessoas que estão com essa espécie de gripe e colocar elas em quarentena, botar elas separadas em um outro local da prisão. Inclusive, no meio desse povo todo está a Karen, a namorada do Tyrese, que acaba pegando essa gripe, ela fica muito mal, é colocada lá junto com a turma, só que o Tyrese, ele é romântico, né, cara? Esse aí é o último romântico de verdade, tá? Porque ele vai visitar ela toda noite, leva uma florzinha que ele colheu lá no meio dos zumbis, leva um lanchinho pra eles comerem juntos. Só que é numa dessas visitas que o Tyrese encontra a Karen churrascada. Queimaram a mulher. O G9 foi torrado. O Tyrese fica revoltado, quer bater em Deus e o mundo, e o Rick tem que parar o cidadão. E sabe-se lá como o Rick consegue dar cabo desse armário, né? Rebenta o cara ali e o cara fica todo maleixo com a cara inchada. Na vida real, eu deduzo que um soco do Tyrese mataria o Rick. Mas eu vou dizer uma coisa que eu aprendi com o meu mestre, tá? Fala. Não é força, é jeito. Como se isso fosse acontecer. E a gripe avança e tem mais relevância aqui. Várias pessoas ficam infectadas. Um monte de figurante fica infectado, é claro. Mas temos aqui, por exemplo, o Glenn. Ele está gripado. E não é só uma gripezinha não, tá? Depois de tudo, a gente vai ser morto por um resfriado idiota. Ah, não diga isso. Com o avanço, Bob, Daryl, Michonne e até o Tyrese precisam sair e buscar medicamentos, eles precisam controlar essa situação. E é nesse rolê que o Bob mais uma vez é chamado pela Marvada. Ele chega no local, tem uma cachaçinha, tá todo mundo pegando Tilenol e o Bob lá com um whiskyzinho, entendeu? Só que dessa vez ele deixa cair uma garrafa, o Daryl vê isso, dá uma comida de rabo nele e começa a se transformar, começa a desenhar que ele vai se tornar um líder desse grupo, assim como é o Rick. Se tomar um gole, depois que a gente levar esses remédios, eu vou fazer questão de arrebentar a sua cara. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. E por falar no Rick, ele tá na prisão, vê a Carol tentando pegar água na área externa da maneira mais perigosa possível, virada de costa pra todos os zumbis e tudo mais. Ele vai lá, ajuda ela e eles começam a ter uma conversa, porque a Carol, ela realmente tá empenhada em fazer isso aí se curar, entendeu? E a Carol acaba deixando escapar que quem tacou fogo em alguns infectados foi ela, tá? Ela que matou a galera. O pessoal não sabia quem tinha feito isso. Alguém invadiu aqui, queimou o corpo. Não, não, não. Foi a Carol. Carol, você matou Gary e David. Matei. Ah, tá, pô. No dia seguinte, o Rick fica com isso na cabeça, pega a Carol, leva até um local pra pegar suprimentos. O Daryl não tá aqui, que é o par da Carol, então o Rick decide que vai ele com ela. Chegando lá, eles conhecem dois cidadãos, o Sam e a Anna, um casal que tá sobrevivendo lá, comendo maçã e pêssego, sei lá como. E o pessoal pensa, mais um problema, né? Será que a gente bota no grupo? Será que não bota? Fica naquela conversa, porque não sabe se dá pra confiar na turminha, entendeu? Mas a Carol fala, não, faz o seguinte, dá uma volta na cidade, vocês dois, busquem suprimentos. Se vocês
encontrar algumas coisas, encontra a gente não sei aonde, que depois a gente vai pra prisão e vocês vão poder ficar seguros lá. O Rick fala assim, tá, melhor não, tá? Porque eu não sei se eles vão conseguir fazer isso, eles parecem meio inocentes. Mas a Carol fala, não, deixa que eles vão. Se são fortes o bastante para nos ajudar a sobreviver a isso, E se não forem? vamos torcer que sejam. Resultado, os dois são mordidos, se transformam em zumbis e Rick e Carol encontram alguns suprimentos ali. Só que quando chega na hora de eles voltarem pra prisão, o Rick chama a Carol no cantinho e fala assim, Carol, eu tava pensando nas pessoas que tu matou queimadas lá na prisão e eu acho que não é muito seguro você ficar com a gente, eu não me sinto seguro tendo você lá e no momento em que o Tyrese descobriu o que você fez, ele vai matar você. Então a partir de agora a gente segue rumos distintos. Tá aqui a chave do carro. Vai lá, você é capaz de sobreviver sozinha. Até logo, até mais ver, bom voyage, arrivederci. Escafedas. Eu acho muito legal essa personagem da Carol e como ela passa por essas transformações, né? Porque ela apanhava do marido, era humilhada, depois ela acaba virando essa figura rancorosa porque perdeu a filha, só que ela vai ficando mais dura com o passar do tempo e ela começa a ficar extremamente pragmática. Então, tipo assim, apareceu 2 pessoas pra entrar no grupo, mas tu não sabe se dá pra confiar nelas ou não, se elas vão ser um fardo pra carregar, então bota um testezinho pra elas, se elas conseguirem passar, elas entram. A Carol pensa muito pragmaticamente. Já o Rick acha isso um pouco, sei lá, falta de humanidade. O Rick é um pouco hipócrita, né? Que ele já fez coisas parecidas no passado. Enfim, a hipocrisia. O Rick é o líder da turma, mas ele não necessariamente é um bom líder. Ele meio que assim, ele tem esse perfil, mas ele toma algumas decisões ao longo da série, em todas as temporadas, que você sempre vai questionar. O que, por um lado, é muito bom, porque demonstra também que esse personagem é humano, ele não tá à prova de erros, ele comete algumas falhas, alguns deslizes, ele se contradiz o tempo inteiro, e aí os outros personagens também acabam crescendo, né? Porque eles precisam botar o Rick no lugar. Mas isso é que é ser um ser humano. Ao voltar, a doença alastrou ainda mais. E o Herschel, ex-veterinário, o médico do grupo, começa a tentar conter a situação, começa a fazer chá de camomila pra todo mundo. Porque talvez o chá ajude, entendeu? A babosa também, às vezes, né? Se tu passa num local assim, ela é milagrosa. A babosa é milagrosa. Inclusive, eu tô vendendo um negócio. Um gel, né? Que a gente tem gel feito. Tem isso aí. Daí Aloe Vera. Você pode entrar e aí você vira Delta Plus. Você pode subir até Bravo Alta. E aí você vai indo, entendeu? Eu diria que é uma configuração triangular pra você ganhar bastante dinheiro, viu? Fica a dica. Nem ao menos é um esquema, é um... Bom, o fato é que em certo momento o Herschel não consegue dar conta e assim vários zumbis aparecem lá. Essas pessoas estavam infectadas, elas morreram, voltaram como zumbis e começam um pega pra capar violento. O Glenn, inclusive, fica inconsciente, quase morre, mas com a ajuda de um pessoal eles conseguem pegar um respirador que tava numa pessoa infectada que virou zumbi, colocar no Glenn e assim salvar a vida dele. Você vai ficar bem. Em paralelo, os zumbis que estão na área externa conseguem derrubar cercas, invadem a prisão e ali o Rick e o Carl precisam conter isso metralhando geral. Mata todo mundo! Ah, é fácil assim, né? Isso que eu acho engraçado, eles ficam falando, pô, tem sempre zumbi na cerca, não pode deixar invadir. Mas se invade, fica 2 caras com fuzil, um bala infinito, obviamente. Eu gosto muito que o Rick ajoelha sem motivo nenhum, só pra formar aura, entendeu? Ele tá atirando aquilo daqui a pouco. O que me pega um pouco nas cenas da prisão é sempre que tem um monte de zumbi na cerca e se eles pusessem uma criança de 11 anos de idade com uma faca, ela matava todos assim, ó. Mas eles não fazem isso, eles vão deixando aglomerar mais zumbis, entendeu? E me dá um pouco de agonia isso. Mas tu percebe que se invadir é fácil de resolver também, né? Tranquilo, tranquilo. Mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Fato é que Daryl e seu grupo chegam com os remédios, assim o pessoal começa a medicar todo mundo que tá dentro da prisão e a situação da gripe é contida, ou seja, eles vão voltar a viver em paz. É aí que a câmera sai da prisão e a gente percebe que lá do lado de fora tem um cidadão observando a movimentação ali. Quem é esse cidadão? Ele mesmo, o governador. E é aqui, a partir do 5º episódio, que a trama começa. Porque assim, a série até tentou, né? Tentou emplacar esse negócio da gripe, das pessoas infectadas, de como é que isso afeta todo mundo, mas não rola, entendeu? Tu não tá nem aí pra isso. Vim aqui perder meu tempo. Esse aqui é um ponto baixo da temporada. O Miguel tinha falado do primeiro episódio, mas todo o início dessa temporada de Walking Dead, ela é muito fraca comparada com as que a gente viu até então. Essa parte da gripe, muitas vezes, pelo menos no meu caso, quando eu fui reassistir a temporada, eu nem lembrava, porque a minha mente lembra do que acontece daqui em diante.
esse início eu apaguei da minha memória porque ele é muito desinteressante e não tem ritmo. Então você acha que as coisas vão andar, não vai, é fulano indo buscar suprimento, é ciclano indo buscar suprimento, é gente tossindo e a coisa meio que não vai pra frente. The Walking Dead, nessas temporadas um pouco mais fracas que você vai perceber, tem coisas curiosas. Por exemplo, você lembra de um acontecimento, por exemplo, a gripe. Ah, a gripe aconteceu, beleza. Mas o que acontece durante a gripe? Cara, sinceramente, é personagem de um ponto ao outro, pegando uma mochila de suprimentos, aí aparece os zumbis, mata zumbi, volta, pega o suprimento e aí acabou o episódio. Eles pegam e enchem o episódio inteiro desses momentos filler pra poder passar uma história de gripe, nesse caso, só que assim, não tem grandes acontecimentos além da própria gripe, né? É a gripe e a morte do pai das duas garotas. Isso basicamente é o que você vai lembrar desse início de temporada. Ah, a morte desse personagem secundário eu não lembrei não, tá? Personagem terciário, desculpa. Então talvez você não lembre nem disso. Está bem por isso, deixe pra lá. E aqui a série volta algum tempo pra gente poder ver o que aconteceu com o governador pós-invasão da prisão, porque ele pirou, né, perdeu a cabeça, matou vários aliados, depois disso ele fica desgostoso com a vida e sai vagar aí pelo mundão de meu Deus. E deve ter passado uns 4 anos, né, porque o quanto cresce o cabelo e a barba dele, meu Deus do céu. É que um dia ele foi numa farmácia de manipulação abandonada em busca de suprimentos e ele encontrou um monte de minoxidil e finasterida. Luxo! Ah, então isso explica, né, porque que ele saiu tanto. Mas, sinceramente, eu acho que deve ter passado o quê? 9 meses? 1 ano? Não deve ter sido tanto tempo assim, mas fato é que depois de tanto vagar, em certo momento ele acaba encontrando uma família. Ele vê a tal da Megan, uma criança pela janela, e quando ele entra nesse apartamento, ele conhece a Lily, também tem a Tara, e tem o pai das duas garotas, que é o David, que tá maleixo, tá doente, precisa de um respirador, precisa de um tanque de oxigênio, e não vai durar mais muito não. Vai morrer daqui pro Natal. Elas vivem ali naquele apartamento esperando uma guarda nacional. Há 2 anos, né? Pode ser que seja esse período com base em gravidez de Lori, crescimento de Judith, a gente pode dizer que é mais ou menos isso aí, vai. Mas fato é que ele entra ali, o governador, se apresenta como Brian e o pessoal fala assim, pô, quer saber? Passa a noite aqui então, mas amanhã você vai embora. Porque ele demonstra, né, que ele é uma pessoa que não tá com interesse nenhum de fazer mal a ninguém. Acontece que enquanto ele tá ali, o pessoal começa a pedir os favores pra ele, né? Então tipo assim, ó, tô me entediado aqui, mas no outro apartamento tem uns jogos de tabuleiro. De repente você consegue um jogo de gamão lá. Então ele vai até o outro apartamento, traz o joguinho. Aí acontece também do velho David piorar. Ele precisa de oxigênio, e isso eles não têm ali. Então o Brian, nosso governador, fala assim, ó, eu vou ir até um asilo aqui perto e eu resolvo essa situação. Ele vai lá, dá cabo de vários zumbis, volta com o tanque de oxigênio e salva o velho. E aí o pessoal já começa a falar, opa, esse cara aqui, ele tá com a gente. Infelizmente o velho morre logo depois, né, porque a situação piora, mesmo com o tanque de oxigênio. Eu achei uma sacanagem tremenda o governador não avisar pra turma que qualquer morte faz virar zumbi. Porque daí ele não avisa, o pessoal fica lá em volta do corpo morto, o velho volta como zumbi, quase ataca a neta dele, e aí o governador tem que intervir com um tanque de oxigênio amassando a cabeça do velho e traumatizando todo mundo que tava ali, né? Uma morte pesada, né? Talvez era mais fácil ele falar pro pessoal, olha, vai virar, vamos ali pro cantinho que eu resolvo a situação. Eu tô com trauma! A garotinha começa a se afeiçoar pelo governador, afinal ele perdeu uma filha também, então ele tem esse instinto de pai, e essa garota acaba substituindo a filha morta dele. Inclusive ela pega lá uma peça de um jogo de xadrez e pinta, né, um tapa-olho no rei, pra falar que ele é o rei, sabe? Que bonito, hein? Parece você. Ai, que lindo, cara! E o pessoal entende, após a morte do David e tudo mais, que aquele local onde eles estão, na verdade, não é seguro. E aí, agora que eles já não têm mais aquele idoso com tanta dificuldade de locomoção, que é o motivo também pelo qual eles estavam presos ali, agora eles decidem que vão ir junto com o Brian procurar um lugar melhor para viver. E nessa saída, a gente vê como eles começam a formar uma espécie de família, né? Inclusive com o Brian se aproximando da Lily, a mãe da Megan. Eles, inclusive, transam do lado da filha da Lily e da irmã da Lily. Sacanagem, né? Que situação, hein? Pode ser que alguém ali tava acordado, mas não entregou para não ficar um clima chato também, né?
Calma aí, paizão. E o clima chato fica pior ainda quando a garotinha fica estática enquanto vários zumbis aparecem, e quem aparece pra salvar todo mundo é ele, Brian, o Chapolin Colorado. Quem poderá me defender? Eu! Que, veja só, vai salvar essa garota mais uma vez, porque eles estão na estrada caminhando quando ela acaba caindo numa espécie de poço que tá cheio de zumbis. Ele também entra nessa, dá cabo de todos os zumbis e salva a menina. E é nesse momento que aparece ali, pra ver os dois, o Martinez, o ex-capanga do governador, que olha os dois ali embaixo, tira eles de lá e vai ter uma conversinha com o governador. E aí ele fala, ó, agora quem tá no comando dos caras aqui sou eu. Se você quiser, você pode se unir a nós. Porque ele percebe no governador um cara que se arrependeu do que fez, entendeu? Um cara que aprendeu com os próprios erros. Aceita isso, Brian? E o que acontece? Chegam lá, o governador fica de orelha abaixo, ele entende que agora ele é subordinado, ele sai em rondas pra buscar coisas e tal. Só que você percebe ali no governador que alguma coisa está mudando, os olhares dele começam a ficar diferentes, ele não tá curtindo muito uma coisa, e num certo momento, depois de tomar umas birita, ele decide que vai matar o Martinez ao estilo Abby de The Last of Us. Eu gostei mesmo. Com o líder fora do seu caminho, o grupo decide eleger um novo líder. E aí quem aparece? Ele mesmo, o figurante que ninguém lembra o nome. Só que o governador vê que esse cara foi eleito líder e diz assim, cara, esse não, Esse é fraco. Esse aí é fraco. E aí ele vai lá e tira o cara do caminho também. Sabia que isso ia acontecer. Eu venho tirando ele de frente. Mata o cabra, chega pro irmão dele e fala, olha, o negócio é o seguinte, matei teu irmão, e eu sei que você é o próximo aqui na linha de sucessão, mas eu que vou mandar na parada toda. Então, ou você me ajuda e aceita que eu sou melhor mesmo, ou eu vou te matar também. E o cara, que é um puta irmão, né? Que cara legal, né? Ele fala, beleza. Ah, vamos nessa! Tudo isso vai demonstrando, né, o lado podre do governador surgindo de novo, ao mesmo tempo que ele dá algumas justificativas. E de fato ele sente, né, que a família dele, a nova filha dele está em perigo, porque várias das situações são perigosas e ele quer um lugar seguro para essa galera viver. Então ele entende que ele precisa ser o líder para levar essas pessoas até a segurança. E onde está a segurança? Na prisão do Rick e da sua turma. Não faça mais isso, menino! E é comum a gente ver várias séries que tem um episódio focado num personagem só, mas até então em The Walking Dead não havia acontecido. E aqui a gente tem dois episódios focados no governador para mostrar o que ele fez durante esse tempo, pra gente entender as motivações dele. E vou te falar uma coisa, até então, os 2 melhores episódios da temporada. Finalmente a coisa decola, finalmente você entende que tem realmente algo grave acontecendo, porque a gripe, assim, ninguém levou a sério aquilo lá, entendeu? Agora a gente tem um perigo real, que é esse psicopata chegando na prisão pra se vingar dessa galera toda. E são 2 episódios muito bons, não à toa eles fizeram a audiência da série à época decolar. Foi a partir daqui que ela realmente começou a subir. Antes disso a turma tava até dando aquela desanimada, entendeu? Com razão, né? Agora eu estou aliviado. No papinho, também usando a intimidação, porque o governador é tipo Michael Scott, sabe? Você quer ser respeitado ou temido? E ele responde, por que não os dois? Eu quero que tenham medo de mim tanto quanto me amem. Então ele começa a meter o dedo na cara de geral, começa a alinhar as coisas, e também é muito positivo pra ele, que naquele acampamento tem um tanque, né? Conveniente, né? E aí ele reúne um grupo, deixa de fora só algumas pessoas, por exemplo, a sua amada, a Lily, e a sua nova filha, a Megan. Ele fala assim, ó, vocês não vão nisso aqui, é perigoso. Então vocês ficam aqui no trailer, na beira do lago, relaxa, aproveita o dia, porque a gente vai ir lá e vamos pegar essa prisão pra nós. Tudo nós! Só que ele não faz isso apenas com o tanque. Ele faz isso com 2 reféns, porque antes ele havia pego tanto a Michonne quanto o Herschel numa situação ali, num ataque de oportunidade. Então ele estaciona na frente da prisão e fala, ô Rick, vem cá conversar comigo, tô aqui com a Michonne, tô aqui com o Herschel, você vai ter que aceitar o que eu tenho que dizer. Desça até aqui, vamos ter aquela conversa. Achou os dois fazendo o que não deviam pela rua, né? Então ele foi lá, pegou eles, começou a conversar com o Rick e o plano é muito simples, né? A oferta é muito simples. Vocês saem da prisão e eu só quero entrar aqui com a minha turma, entendeu? E aí eu não preciso nem usar o meu tanque de guerra aqui. E o Rick fica assim, ó. Igualzinho, velho!
E daí o Rick começa a tentar negociar, né? Que é tipo assim, cara, mas a gente pode ser amigo, a gente pode viver junto nessa prisão, a gente vive numa metade, vocês vivem na outra, vai ser tudo certo, a gente não precisa nem se olhar, a gente não precisa conversar. E enquanto isso, a gente vê o Carl olhando o pai dele negociar e pensando, meu Deus, mas o que meu pai tá fazendo, cara? Por que meu pai não meteu bala ainda nesse cara? Por que não deu um tiro nele? Meu pai só é burro. E o Carl fala, eu consigo acertar daqui. E o Daryl fala, a 60 metros? Acho que não. Mas é curioso que um certo cidadão que estava na prisão, ele tinha um fuzil com uma luneta, né? Também, eu não sei por que ninguém se atinou de matar o governador, mas tudo bem. Confia no líder. É. Quer que eu seja morto? Mas acontece que o governador não quer mais ouvir papinho do Rick, pega a katana da Michonne e corta a cabeça do Herschel. E esse momento, meu irmão, é impactante, tá? É importante a gente falar que o Herschel, ele se tornou um baita personagem da série, entendeu? Ele é muito bom, esse personagem. Ele vira o principal suporte no que diz respeito às decisões, né? Ele parece ser realmente o mais sábio. E quando eles matam ele aqui, cara, é um golpe pra você que tá assistindo a série. Ele tá matando o Kenny. Filho da... E assim, lembra que o governador tinha deixado a mulher e a filha no lago pra elas ficarem de boa, né? Acontece que nesse lago surgiu um zumbi. Ele veio da terra porque tinha cheia, entendeu? É uma topeira. O corpo vem, um zumbi topeira. Ele aparece ali, ele pega essa garota e a morde. E aí, no meio da confusão toda, chega a Lily com a menina no colo. Como? Cara, isso que eu não entendo de The Walking Dead. Parece que eles vivem que os Estados Unidos inteiro, Atlanta inteira é um ovo. Porque tudo é muito perto, entendeu? Ela foi a pé do acampamento dela até a prisão com a filha nos braços. 3 minutinhos de caminhada leve. Cara, era bem pertinho. Era como se fosse 2 quadras aqui, entendeu? Ela chegou lá com essa garota chorando, ela tá muito triste, né? E o governador, ao ver o que aconteceu com a sua filha, ele dá um tiro na cabeça dessa menina, não pensa 2 vezes, entendeu? Porque agora, mais importante do que o amor que ele tem por ela, é acabar com o Rick. Meu objetivo é a conquista! No meio dessa confusão desgraçada, começa um evento do Fight Music Show, né? Que é governador contra o Rick. Só que aqui na série tem violência, então é soco na cara, é chute no saco, é tapa no olho. É loucura! Ó o pau quebrando, pai! Eita porra! Briga na baixa, pai! Morre uma galera. Figurantes, né? Mas não só figurantes. A gente tem que falar que aqui a série começa a matar personagens relevantes, porque o Herschel morreu aqui, o governador acaba morrendo também, porque no meio da briga, em certo momento, a Michonne acaba encontrando o cara, dá um golpe nele e deixa ele pros zumbis comerem. Linda, maravilhosa, glamurosa, 100% sem defeito. A confusão tá instaurada, o Rick acaba ali no meio do rolê encontrando o Carl, eles vazam dali, a turma toda começa a escapar, mas é todo mundo separado, entendeu? E a gente vê que quem, no fim das contas, aparece lá pro governador caído antes dele ser comido por um zumbi é justamente a Lily, a mulher que então vai pegar uma arma e finalizar ele com um tiro na cabeça. E esse episódio é muito bom, é muito explosivo, é muita coisa acontecendo em tela e te deixa ali realmente atento. Mas assim, tem gente que não gosta, né? Porque o governador morreu e ele poderia ser o vilão da temporada inteira, mas ele morre no meio da temporada. Até porque é importante falar isso, né? The Walking Dead, as temporadas eram lançadas com hiatos no meio. Então, tipo, eram os primeiros 8 episódios, hiato, depois de alguns meses, mais 8 episódios. Então, era sempre importante que esse episódio pré-hiato fosse emblemático, e esse daqui né? Tem a morte do Herschel, tem a morte do governador, que acontece de uma maneira legal também, porque tem a Michonne fazendo parte disso, que era a principal rusga dele desde o início da série, né? E no fim das contas tem a Lily também, que é essa mulher que ele encontrou, que ele dizia amar, mas ele acabou com a vida dela e acabou com a família dela. Então ela acaba finalizando ele em um episódio que deixa você chocado. Acho que nunca mais eu vou me recuperar. Esses grupos se dispersam todos, né? Inclusive a Michonne, antes de ir embora da prisão, acaba encontrando a cabeça zumbi do Herschel e acaba finalizando ela ali, né? Com seus olhos de CGI. Uma série que tem uma maquiagem tão espetacular. Precisava mesmo? Eu não entendo por que fazem isso, mas tem bastante, tá? Sangue em CGI, sei lá, zumbis em CGI às vezes.
Veja como massacraram meu garoto. Fato é que a Michonne segue seu caminho ali em busca do Rick e Carl, ela encontra alguns rastros deles e a gente vê justamente pai e filho indo parar numa residência abandonada, eles entram lá, o Rick tá muito mal, então ele acaba desmaiando e o Carl vai ficar ali culpando ele o tempo inteiro, né? Porque meu pai, porque eu falei que tinha que ter atirado, ele não atirou, olha a confusão que ele causou. O Carl fica puto com o pai dele e entende, inclusive, que ele pode viver sozinho, ele não precisa do pai dele pra sobreviver. Posso cuidar de mim sozinho. Você nem consegue me proteger, nem protegeu a Judith. Ele acha que é melhor que o pai dele, entendeu? Que ele é uma versão evoluída do pai que tomaria decisões melhores. Então, enquanto o pai dele fica maleixo, até porque tomou um pau do governador, o garoto Carl começa a ir pela cidade buscar suprimentos. Só que aí ele percebe num certo dia que ele não é de nada, né? Porque ele é atacado por uns zumbis, não consegue se defender direito, quase morre, volta pra casa e pede pinico. Peço perdão pelo vacilo aí. Ele começa a chorar do lado do pai dele. Ai, papai, talvez eu não seja tão capaz assim. E de repente o Rick começa a se arrastar em direção a ele. E aí ele diz assim, não, eu não vou conseguir matar meu pai. Mas aí o Rick fala umas palavras, porque na verdade ele só tava muito mal mesmo, né? Ele não chegou a se transformar. Foi só um arranhão. E ó, eu já reclamei do Chandler Higgs em outros vídeos aqui do Pee-wee, mas nesse momento, nesse choro, eu até acho que ele mandou bem, tá? Entregou. Os dois se reconciliam e na manhã seguinte chega à porta deles a Michonne, que acaba encontrando o grupo. A Michonne, inclusive, ela passa por uma transformação. Agora ela começa a fazer amizade com o Carl, começa a trocar uma ideia com o Rick. Ela tá muito mais de boa. Inclusive a gente vê algumas cenas do passado dela, alguns traumas que ela tem quando o namorado dela e o amigo do namorado morreram. Então ela fala sobre isso, eles estavam chapados, eles estavam no meio daquela situação sem saber como lidar e ela teve que tomar as rédeas. É por isso que ela ficou tão durona com o passar do tempo e ela se transformou. É como se fosse um mecanismo de defesa dela, mas agora que ela encontra pessoas que ela confia, ela pode se abrir. E eu provei. E eu vomitei. Até parece. Tá legal, tá legal. Ela inclusive fala pro Carl, né, porque o Rick tá muito mal, então ele fica deitado e os outros dois vão buscar suprimentos. E nessa busca ela comenta, olha, eu tive um filho também no passado, eu perdi. Então ela começa a criar uma relação com o Carl. O problema é que enquanto esses dois estão batendo papinho, o Rick tá lá deitado e chega uma gangue nessa casa. E aí o Rick, muito maleixo, ele pensa assim, rapaz, se eu ficar aqui eu vou morrer. Então ele vai se escondendo, sobe até o segundo andar e quando ele pensa em escapar, ele encontra um dos caras. E aí ele não vê outra solução senão tirar a vida desse cidadão. Por que esse cara tava fazendo sentado no vaso? Porque ele tava com a calça até em cima com um cinto, então cagando ele não tava. Tava só sentado, de calça, num vaso? Cara, se fosse hoje em dia, eu diria que ele tava em alguma bet fazendo uma aposta rápida, entendeu? Pode ser. Só que ali em Walking Dead eu realmente não sei o que ele tava fazendo. O tigrinho soltou a carta. O Rick tira a vida do cara, vaza dali, encontra o Carl e a Michonne e eles somem antes que a gangue perceba o que eles fizeram. E aí eles vão encontrar trilhos de trem e algumas placas falando de um suposto santuário chamado Terminus, que está justamente no fim dos trilhos. Então eles começam a seguir esse caminho, né? E a partir desse momento a série vai se tornar um pouco formulaica do jeito que ela vai se organizar, porque até o final, até o 16º episódio, a gente vai ver ali essas duplas interagindo e vivendo. Lembra que a prisão ruiu e personagens escaparam? Alguns personagens se encontram e começam a sobreviver juntos. Então tem um episódio inteiro da Michonne, do Rick e do Carl. Vai ter um outro episódio que é da Carol e do Tyrese. E assim vai indo. Aliás, o Tyrese se deu um pouco mal nesse rolê porque ele acabou virando babá, né? Já que ele fugiu com duas crianças, a Lizzie e a Mika, e de quebra ele pegou a Judith também, que é essa bebê. Então ele sai com essa molecada toda. No meio do caminho ele precisa averiguar uma situação, porque tem um barulho de zumbi. Aí ele fala pras garotinhas, ó, fiquem aqui que eu vou ali ver. Só que quando ele sai, vem um monte de zumbi pra cima dessas garotas e elas teriam morrido. Porém, elas são encontradas pela Carol. Aliás, um ponto muito específico, tá? Mas eu acho um erro gigantesco dessa série ter mantido essa bebê viva, porque eu nunca compro a ideia da bebê mais silenciosa do mundo e a bebê que menos se alimenta nesse mundo também. Eu não sei como essa bebê sobrevive, como ela não chora, como eles não têm, sabe, os problemas que envolvem um bebê, gente, não tem. Eu acho um erro tremendo. O cara vira pai e aí começa a achar... Nossa, eu fico indignado com isso, porque é a coisa mais irreal da série. Eu acho mais possível o mundo ter um apocalipse zumbi do que essas pessoas sobreviverem com essa criança dessa maneira. E se eles têm um lencinho com clorofórmio? Ah, e eles ficam usando isso na criança o tempo inteiro. Aí tu tirou todas as minhas dúvidas. Eu vou ser um belo pai também. O paizão.
E aí começa esse episódio inteiro do Tyrese, Carol e as duas garotas, e também a Judith que tá viva, tá? O pessoal achou que ela tinha morrido naquela confusão da prisão, mas ela tá viva, esse bebê que o Léo reclama, né? Até parece que não gosta de criança. Depois de um certo momento, a gente começa a entender uma coisa. A menina Lizzie, ela tem um parafuso a menos. Ela não é normal, ela pega uns bichos, mata os bichos e faz uns bagulho com o bicho, assim. Ela vê um zumbi nos trilhos e ela pensa assim, coitadinho, tá com fome. Então ela decide que ela vai lá alimentar o zumbi que tá nos trilhos, entendeu? A menina é a zureta das ideias. Eu tenho um probleminha. E aí ela começa a ter a teoria de que ser zumbi é legal, que virar zumbi é bom nesse mundo, e num certo dia, quando a Carol sai junto com o Tyrese pra pegar suprimentos, ficam só as 3 crianças pra trás. E quando Carol e Tyrese voltam, percebem que tem uma criança no chão ensanguentada, a Lizzie com uma faca na mão, falando, ela já vai voltar, ela já vai ficar bem. Tá tudo bem. Ela vai voltar. Não feriu o cérebro dela. Esse momento é bem chocante e, inclusive, ele conecta com um detalhe, um acontecimento que rolava na prisão, que volta e meia apareciam ratos mortos, perto de zumbi, entendeu? Como se alguém estivesse alimentando zumbis. E a Carol entende que era a Lizzie que estava fazendo isso. E que essa psicopatia dela chegou nesse ponto de ela achar que ser zumbi é bom e ela ter tirado a vida da própria irmã. E aí fica aquele pepino, vamos fazer o que é com essa guria agora, porque ela é um problema, né? E tem aqui a nossa querida Judith, ela não pode ficar na mão dessa garota, porque senão a garota vai fazer a mesma coisa com ela. Depois de muito conversar, a Carol decide que vai tomar as rédeas da situação e dar cabo da garota. Pouco no Coco. Todas elas estão disponíveis na loja. E esse personagem da Carol é exatamente o que o Miguel tinha comentado, né? Ele vai se transformando nessa pessoa que faz as coisas que precisam ser feitas. E, cara, é uma cena muito da hora, ela pede pro Tyrese sair, e o Tyrese é esse cara de 80 metros de altura, mas ele é um docinho, né? Ele, emocionalmente, ele não tem essa força que a Carol tem, então é uma baita cena, o final desse episódio é muito bom. É muito bom porque na noite eles conversam numa mesa, né? E a Carol fala assim, olha, Tyrese, tem um negócio que eu tenho que te falar, tá? Fui eu que matei a tua esposa que tava doente, porque eu percebi que ela não ia aguentar, ela estava pegando suprimentos de outros que poderiam sobreviver, então eu tive que tomar conta da situação e queimar ela ali para poder conter. O Tyrese fica impactado, pergunta se ela sofreu na morte, a Carol diz que não, que foi rápido, e aqui vem um momento foda, tá? Muito. Que o Tyrese fala assim, eu te perdoo. E a atuação, esse momento, ó, arrepia, é foda! Bom demais! I forgive you. Aí que tá, isso que eu tô falando de The Walking Dead, cara, são os momentos, você lembra dos momentos, a menina matou a irmã pra ela virar zumbi, Tyrese e Carol conversam e chegam numa conclusão, mas todo o início do episódio, 2/3 até acontecer essas coisas, é um marasmo, meu Deus! E uma coisa que eu questionava, o Miguel falava, essa série tem muitos bons atores, e eu falava assim, não, essa série não tem, ela tem 2, 3 bons atores. Reassistindo com mais atenção, essa série tem muitos bons atores, cara. Essa dupla aqui funciona bem, o Tyrese, ele demonstra muita emoção nas coisas que ele fala, é uma ótima cena. Não, e aliás, cara, essa série, ela se escora nesses atores. Porque se não fosse um ator bom nesse momento, conversando ali naquela mesa, essa cena não ia ter o significado que ela tem. Mas eles entregam tanta verdade na fala que todo aquele episódio chato do início faz valer a pena no final. É verdade. Por falar em chatice, a gente precisa falar também da Meg, do Bob e da Sasha. Eles acabaram escapando juntos da prisão e a Meg quer encontrar o Glenn. Então eles vão até um ônibus que havia saído da prisão e tá todo mundo zumbificado. E ela pensa assim, ai, o meu Glenn virou zumbi. Mas eles vão lá, tiram todos os mortos-vivos e não, o Glenn não está lá. E aí, mais adiante, esse grupo começa a encontrar nas placas que falam sobre o Terminus, esse santuário, algumas coisas escritas pelo Glenn. E aí eles entendem que o Glenn foi pra lá. Então a Meg começa, vamos gente, não pode parar. E aí eles meio que acabam rachando o vestiário, eles se separam pra logo depois eles se unirem e seguirem caminho até o Nossa, Terminus. Esse núcleo não serve pra nada! Corta fora, irmão! Precisamos de toda aquela sequência? Inclusive o Bob começa nesse interesse amoroso com a Sasha, só que o Bob tem um histórico de bebê, ela só bebe latinha e fica nessa parada, cara, meu Deus do céu, velho. E é que se importa com o Bob, cara? Ai, que saudade do Macaiser, ele fala. Me dê, babá! E é um episódio inteiro, praticamente, disso aí. Parece
3. E tem mais um núcleo também que não é tão interessante assim, que é o Glenn. Ele acorda depois de ter tomado um tiro de tanque e ele tá todo maleixo lá e também encontra a Tara, que sobreviveu. Ele leva ela junto, eles vão indo pela rua tentando sobreviver. E quem é que encontra esses dois? 3 novos personagens: o Abraham, o Eugene e Rosita. E o que esses 3 estão fazendo junto? É o seguinte: o Eugene, ele tem a resposta da infecção, ele sabe como controlar essa situação e eles estão levando ele até Washington. Confie em mim. Sou mais inteligente que você. Isso porque os equipamentos que ele precisa estão na capital. E aí o Abraham abraçou essa missão, né, que é de levar o cara até lá. Então quando ele encontra o Glenn e a Tara, para eles, na verdade, é algo positivo, porque eles têm mais 2 pessoas para ajudarem nesse combate. Só que o Glenn não quer nem saber de salvar a humanidade, ele só quer saber de salvar o mundo dele, que é a Meg, entendeu? Esse cara ama a Meg, então ele fala: olha, vocês podem ir que eu vou sozinho lá salvar minha mulher. Então, quando chega num túnel escuro e cheio de zumbis, o Abraham fala assim: ó, quer saber? Vai salvar tua mulher, porque eu tenho uma missão que é levar o Eugene até lá, e eu não vou passar por um túnel onde claramente a gente vai morrer. Segue você aí. E a Tara acaba indo junto, porque o Glenn salvou ela começa a se afeiçoar pelo Glenn de alguma maneira, e os dois entram ali. Só que no meio do caminho, veja só que loucura, ninguém nunca imaginou que isso aconteceria, tava cheio de zumbis ali. E eles começam a atacar esses dois, e eles não dão conta dos zumbis. Eugene, Rosita e Abraham pegam um carro e partem para Washington. Só que no meio do caminho, o Eugene começa a guiar a Rosita e ele leva eles, na verdade, até o final daquele túnel, dando a volta nele, porque ele não quer que esses dois fiquem na pior, ele quer levar os dois junto. Depois que eu salvar o mundo, ainda vou ter que viver sozinho. Não vou deixar eles para trás. E no meio do caminho, a turma acaba encontrando Meg, Sasha e Bob. Eles entram no túnel, dão cabo de todos os zumbis e assim a gente tem um grupo maior aqui se formando e seguindo em direção ao Terminus juntos. O que a gente falou é mega sintetizado dos acontecimentos principais desses episódios, que se eu não me engano são 2 ou 3. Cara, é muito chato, não tem quase nada acontecendo, é só papo, 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 anda, pega item, papo, papo, papo. Complicado. Nossa, tá bom, quantos sentimentos, tá bom. E existe um outro núcleo, que apesar de não ser tão fraco que nem esse, ele também sofre de momentos assim, que é Daryl e Beth. Eles acabam escapando juntos ali, né? A Beth, obviamente, ela tem o poder do canto, mas ela não aprendeu mais nada além de cantar ao longo da série. Então o Daryl vai indo junto com ela, ele meio que protege essa garota. E em um certo momento ela fala: quer beber? Garçom! Oi! Tem pitu? Ela tem uma crise de Bob, né? Eu quero ser Bob, entendeu? Quero ser Bob, quero beber cachaça, beber latinha. E aí o Daryl fala: mas para com isso, guria. Pelo amor de Deus, o mundo que a gente tá numa pior, entendeu? Você quer beber, isso aí é problema. Só que o Daryl, ele é esse cara carrancudo que reclama de tudo, mas que no final das contas acaba fazendo o que pedem pra ele. Eu te amo muito, você é muito fofo. E aí, depois de algumas aventuras, de passarem por um clube de golfe, vários perrengues, ele pensa assim: quer saber? Eu vou pegar essa pinga aqui, vamos lá, guria. Eles encontram uma cabana no meio do nada, assim, e ali eles vão tomar umas biritinhas e vão começar a ter uma conversa. E é ali, inclusive, que o Daryl vai se abrir, né? Que os personagens, todos eles, não sabem nada sobre o Daryl. Eles ficam, inclusive, brincando, né? Teorizando o que ele fazia antes desse apocalipse. E pela primeira vez ele vai contar uma história sobre o que acontecia na vida dele, que foi quando um noia, como diz a dublagem, espancou ele e o irmão dele. Ele deu um soco na cara do Merle. E aí eu comecei a bater no noiado. Eu achei que ia morrer, por causa de um desenho idiota. Isso aí foi um problemaço. Ele comentou: olha, meu irmão sempre me colocava nessas situações, meu pai também, minha vida foi uma merda, foi ferrada, a gente não ia pra praia, não fazia visita no zoológico, não fazia nada, minha vida é tite. Eu tinha uma falta de pai. Isso porque os caras pensam que o Daryl, por ser esse cara tão habilidoso, tão seguro e tudo mais, ele teve uma vida pregressa muito boa, né? Mas na verdade a vida dele foi uma bosta. Jamais imaginei. Ninguém gosta de mim! E não entenda a gente mal. A gente fala que tem momentos chatos aqui nessa temporada, porque tem vários momentos chatos, mas é legal ver o desenvolvimento dos personagens. É legal ver que eles não são só um cara foda com uma besta que mata zumbi. Que ele tem um passado e tal, né? E esse episódio, por exemplo, ele não avança em nada a história, mas ele finalmente consegue dar algum espaço pra Beth e desenvolver o Daryl. Então ele é positivo, diferente do que acontece com Meg, Sasha e Bob, que ali você não ganha nada, entendeu? Ele não te entrega, mas aqui ele te entrega coisas boas. Eu acho que essa foi uma bela vitória.
Fato é que esses dois juntos acabam indo parar numa casa, vão passar a noite ali e na manhã seguinte, quando eles estão de saída, a Beth é sequestrada por uma espécie de carro de funerária. O Daryl tenta seguir esse veículo, não consegue, ele acaba desmaiando no meio do rolê e quando ele acorda novamente, uma gangue o encontrou. Aquela gangue que havia invadido a casa onde o Rick estava. Droga, para! A gangue dos fominha, que tem poucas regras, mas uma das regras é o seguinte, se tu vê uma coisa e fala é meu, essa parada aqui agora é tua, entendeu? Não pode vir um outro cara e falar é meu, entendeu? Ficar nessa... Não pode, entendeu? Eu ouvi, é meu, eu encontrei primeiro. O colete vai ser meu. Eu gostei das asas. E aí esse pessoal que gostava muito de Sons of Anarchy antes de acontecer todo esse zumbi apocalipse, acaba agregando o Daryl ao grupo, entendeu? Porque ele se encaixa ali com a turma e tudo mais, ele vai conhecendo essas regras e ele acaba conseguindo a confiança do líder deles. Inclusive o líder deles defende o Daryl num certo momento, onde um cara acusa o Daryl de ter roubado um pedaço de coelho dele. E aí o líder fala, não, eu vi que foi o cara que botou as coisas aí, o coelho, na tua bolsa, Daryl. Pode bater nesse mentiroso, porque outra regra lá importante é que não pode mentir. Bom, esse mentiroso monte de merda, já cansei disso. Dei uma boa lição. Inclusive, em certo momento, o líder dessa gangue de motoqueiros aí comenta, olha, um dia a gente chegou numa casa e um parceiro nosso foi estrangulado por um cara e esse cara desapareceu. A gente sabe de quem que ele tá falando, né? Tinha um sujeito de merda escondido lá dentro. Estrangulou nosso amigo Lou e o deixou pra virar. Opa, vai parando! O Rick, que no caso está com a Michonne, o Cal, e acaba cruzando o caminho dessa gangue. E aí quando o pessoal encontra o Rick, obviamente eles capturam esses três e vão tirar a vida dele. Só que o Daryl, vendo isso, ele tenta intervir, ele tenta negociar, ele fala, não mata esse cara aí, por favor, eu te dou 2 coelhos. E o líder fala, não quero coelho nenhum, quero arrebentar tua cara. Começa a bater no Daryl, começam a cuspir na cara do Rick, pegam o Carl, um cara estranhíssimo, começa a jogar o Carl no chão, arranhar ele ali, parece que quer abusar do garoto, e o Rick fica ali, se segurando, puto da cara. Daqui a pouco ele dá uma cabeçada no líder. Dá a cabeçada! Cadê? Fica todo tonto com um tiro que faz um barulho ensurdecedor. Só que, cara, é o Rick, entendeu? Nas situações mais impossíveis ele consegue dar um jeito. E eles dão um jeito, tiram a vida de todos dessa gangue e assim acabam voltando pros trilhos e seguindo juntos rumo ao Terminus. Agora a gente vai pela floresta. Não sabemos quem eles são. Só um apontamento, tá? Mais uma vez, uma dessas traminhas que meio que não leva pra lugar nenhum. Você perde um tempinho, apresenta os motoqueiros e tudo mais. Mas, ainda assim, essa daqui é melhor do que outras que a gente já viu. É porque tem o Rick, pô. O Rick é legal, entendeu? Sempre que ele aparece é legal. O cara é foda, patroa. Rick fica lá se recuperando e em paralelo a isso a gente vê Megan junto com todo o resto do grupo, todo mundo se juntou, né? E finalmente foi até Terminus. E eles entraram em Terminus de boaça, entendeu? Tinha até uma senhorinha fazendo um churrasco lá, uma gaúcha. Barbaridade! E assim acaba o episódio com um mistério. O que é Terminus? E o último episódio vai responder essa questão. Fiquem à vontade, vamos trazer comida pra vocês. Bem-vindos ao Terminus. Isso porque o Rick e a turminha dele vão chegar lá em Terminus. Aí antes ele até fala assim, ó, vamos enterrar umas armas aqui, porque a gente não sabe o que vai encontrar lá, né? Então vamos deixar um armamento caso a gente precise. Eles entram lá, são muito bem recebidos por 2 irmãos, o Alex e o Gareth. E aí a galera leva eles lá pra dentro, começa a mostrar a estrutura do local. Só que o Rick percebe que tem um pessoal ali usando o poncho do Daryl. Mas como é que é possível isso? O poncho tava com a Megan e tem uma bota de não sei quem e um relógio de não sei o outro. Então o Rick percebe que eles saquearam membros do grupo do Rick. Onde conseguiu esse relógio? Acontece que eles estão ali em 2, 3 gatos pingados, e enquanto a galera do Terminus tem muito mais gente. Então o Rick toma essa atitude, mas logo eles já são rendidos por todo esse grupo. E essa cena é um lixo. Nossa, que cena horrorosa, cara. Ele pega um maluco aqui, faz de refém, mas daqui a pouco começa um tiroteio. Tu nem entende como é que isso acontece, o cara cai morto no chão, e eles saem correndo e começa a explodir biribinha no chão. São os caras atirando no chão, guiando eles até o local que eles têm que ir. E eles vão indo, eles passam por um pavilhão, e no pavilhão tem vários itens abandonados, falando que ali não tem esperança, que ali já era, entendeu? Chegou ali, perdeu. Os caras deram o trabalho de fazer um santuário. É tipo quando tu entra numa lojinha de rua e diz assim, ó, quebrou, pagou. Eles puseram todos os itens expostos e tem todos os avisos, sabe? É.
E eles saem passando por isso aí e vão indo até que eles são rendidos. E o cidadão que comanda o local falou o seguinte: vocês perderam, tá? Abaixa a arma, senão eu vou matar teu filho, Rick. Tá vendo aquele trem ali? Entra no vagão. E ele tem que entrar, né? Vai fazer o quê? Acho que vocês venceram e todos nós perdemos. Entrando no vagão, ele encontra os membros da equipe dele. Tem lá todo mundo, Glenn, Megan, toda aquela turma. E aí o pessoal fica apavorado, porque eles perceberam que estão sendo levados por alguma coisa. O que o pessoal de Terminus quer com eles? Porque eles falam alguma coisa sobre engordar, sobre comer um pouco mais. O que será que estão fazendo? Eu desconfio que meu amigo tentou me comer. E o Rick fala: mas uma hora eles vão entender uma coisa. E aí o pessoal entendeu o quê? Que eles mexeram com as pessoas erradas. Vão se sentir muito idiotas quando descobrirem. Descobrirem o quê? Que mexeram com as pessoas erradas. Oh! Mas tem um detalhe muito legal aqui, tá? Durante a temporada inteira, a gente vê o Rick assumindo a liderança, mas meio que compartilhando com as pessoas, meio que, sabe, deixando de lado às vezes, falhando em decisões que ele tomava, e aqui nesse final meio que amarra com tudo isso e a gente vê o Rick voltando a chamar a responsa, porque tá todo mundo na merda, o sol tá batendo no container, um calor infernal, eles estão indo pra morte, e aqui o Rick é esse cara justamente que vai chamar os outros e vai dizer: galera, bora, porque eles vão ver do que a gente é capaz. Mas é engraçado como o Rick, ele não caga e não desocupa a moita, né? Porque ele quer ser líder, não é mais democracia. Voltou a ser democracia, não é mais democracia. Quero ser da paz, quero ter fazenda, quero ser violento, quero matar. Ele fica nessa parada o tempo todo, cara. Ele é uma metamorfose ambulante, cara. Hoje eu quero arrumar confusão, riscar carro na rua, dar voadora no polícia, sair no murro com o delegado. A quarta temporada de The Walking Dead teve um salto muito grande aí na exibição. Várias pessoas novas começaram a acompanhar The Walking Dead. Foi um sucesso avassalador. E as críticas foram positivas também, principalmente porque o pessoal evidencia essa qualidade do roteiro em desenvolver os personagens. A gente sabe muito mais sobre o passado deles, o que eles querem. E essa série é muito sobre isso, entendeu? Tanto é que tem um episódio para cada grupo de personagens, entendeu? Pra gente poder ver um pouco mais sobre cada um deles. Aliás, foi nessa temporada que essa série começou a chegar mesmo com força em lugares como aqui no Brasil. Isso porque a gente sempre passa por essa situação, né? Breaking Bad estreou não sei aonde. Quando tiver na terceira, quarta temporada de Breaking Bad lá fora, essa série acabava chegando aqui. E isso aconteceu com The Walking Dead também. Então aqui foi onde essa série se consolidou de vez como um fenômeno global. E que nem o Miguel falou, a temporada desenvolve bem os personagens. Finalmente a gente sabe um pouco mais sobre o Daryl, a Beth vai ter espaço, Tyrese, Carol. Então assim, o saldo final dela é positivo, apesar de ela ter já vários episódios, especialmente aqueles 4 primeiros, que eles não são tão interessantes, entendeu? Eles não têm nada acontecendo, você percebe que eles são meio que uma encheção de linguiça. Como é que a gente faz pra preencher esse início pra gente fechar 16 episódios? Vamos botar a trama da gripe aqui e ela não vai ter impacto nenhum. Essa é a realidade, a trama da gripe, ela tá ali só pra fazer com que aconteçam aqueles episódios. A trama da gripe tá ali só pra matar figurante, meu irmão, é isso. Então a gente acaba tendo esse tempo de tela sendo tomado. A série, pra mim, essa temporada é bem formulaica, porque, tipo assim, um episódio pra cada grupo de personagens. E vai indo assim até o final, cara. Todos os personagens passam pela placa escrito "Venha para Terminus", aqui você vai ser bem recebido. E você sempre vê isso, você meio que cansa um certo momento. Eu, pelo menos, cansei um pouco. Mas, pelo menos, eu acho que tem momentos recompensadores. O governador invadindo a prisão é muito recompensador. O diálogo da Carol e do Tyrese. Alguns momentos do Rick e o Daryl. Então tem coisas legais. Porém, também tem coisa ruim, né? Pra mim, essa temporada era mais fraca que a terceira. Apesar da terceira também ter um monte de coisa chata no meio, mas eu acho que ela é mais coesa, pra mim, pelo menos. Eu acho que ela segue o padrão da terceira. Tem problemas, mas o saldo ainda é positivo e é curioso como, na minha visão, essa série se beneficia um pouco de hoje em dia a gente poder assistir os episódios em sequência. Porque aí você pega um episódio que é muito ruim, que não acrescenta nada, você pega um episódio de Sasha, Meg e Bob, mas você pode depois dar uma estendida e assistir mais um. E aí aquele episódio vai te entregar algo. E na época não tinha Não, isso. era um por semana. Era um por semana, e aí você esperava a semana inteira pra ver um episódio de nada. Era muito triste. Eu lembro, cara, porque saía, sei lá, domingo de noite nos Estados Unidos. No dia seguinte tu ia atrás do como tu podia pra adquirir. É claro. É claro. Aí tu assistia, eu geralmente via segunda de noite com a minha família, porque meu pai também adorava The Walking Dead. E aí, cara, quando era esses episódios que não acontecia nada, Jesus... Era ruim, né, cara? Era uma sensação, tipo assim, putz, esperei uma semana inteira pra nada. Como lágrimas na chuva. Mas The Walking Dead segue boa até então. Positiva. Ainda tá firme e forte a série. Vamos ver quando é que vai começar a decair, mas a gente só vai ver isso nas próximas partes dessa saga aqui no PV.
Então é isso, para você acompanhar as próximas partes da saga The Walking Dead, você tem que se inscrever no canal, também você tem que dar um like nesse vídeo, marcar o sininho ali para você receber a notificação e comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa temporada, se já tá ficando chato, se você gosta muito ainda, quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários e não se esquece de conferir na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, podcast do canal Piuí que está aqui no YouTube e que com certeza mais adiante vai ter muitos conteúdos relacionados a The Walking Dead.